Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Stephanie Sandman de Deus. Vou auxiliar vocês aqui no curso do ENAD, comentando algumas questões de três áreas: da área de gestão de pessoas, da área de finanças e da área de gestão pública, tá bem? Então, eu sou professora do curso de Administração Rural e Agroindustrial lá na unidade de Cachoeira do Sul. Eu sou formada em administração e ciências contábeis. Eu cursei administração de sistemas e serviços de saúde na UERGS. Me formei há uns 11 anos atrás, mais ou menos. Fiz o mestrado na área de sociologia política, portanto, uma das minhas áreas de pesquisa é gestão pública, e outra área de pesquisa também é a área de gestão de pessoas, foco do meu doutorado. Meu mestrado foi na PUC, na sociologia política, nas sociais, e o doutorado foi na URGS, na Escola de Administração. Antes de iniciar as questões comentadas do ano de 2015 para a área de gestão de pessoas, eu gostaria de dizer a vocês que uma das coisas mais importantes para o dia da prova do ENAD é que vocês devem ir à prova tranquilos, né? Respirando lentamente, fazendo a prova com bastante calma e atenção. Lembrem-se que é uma prova importante no sentido que vai dar a nota do nosso curso, né, do curso de vocês pelos próximos 4 anos. Mas, ao mesmo tempo, é uma prova que vai mostrar a capacidade de vocês em resolver problemas da administração. Como todos os alunos que vão fazer a prova são alunos que estão se formando, né, serão nossos colegas de profissão, a gente imagina que vocês tenham a capacidade de responder essas questões, não é? Então, assim, a questão toda é fazer a prova com bastante calma e tranquilidade, muita calma e tranquilidade, fazer a leitura, né, correta da prova, ou seja, marcar ali quando é correta, quando é incorreta a afirmativa, né? Revisar ela adequadamente também é importante e fazer com bastante calma. Vocês verão que as questões não são difíceis, que a perspectiva é que se mantenha uma prova parecida com a de 2018, portanto, a prova de 2015 foi um pouco mais difícil, a de 2018 um pouco mais simples, né? Então, assim, lembrem-se que vocês têm capacidade de resolver, porque vocês viram nas disciplinas tudo aquilo que vocês terão que responder nas provas. Vocês apenas têm que, então, vestir a camisa ou colocar o papel de gestor no momento de responder, tá bem? Acho que é isso então. Eu desejo a todos vocês uma boa sorte no dia da prova, que vocês se saiam bem, mas que, sobretudo, seja um momento tranquilo de fortalecer para cada um de vocês o aprendizado que vocês viram ao longo de todo o curso de vocês de administração, tá bem? Boa sorte a todos, né? Tomem um chazinho de melissa e respirem fundo antes de iniciar a prova, tá bem? Então, eu vou comentar as questões aqui, começar comentando as questões do ENAD de 2015 da área de gestão de pessoas, tá bem? Então, nós vamos iniciar a prova pelas questões do ENAD de 2015 da área de gestão de pessoas, certo? A primeira questão que nós vamos conversar aqui é uma questão discursiva, né? Relacionada à área de RH, que é a questão 4. Então, a questão ela vai perguntar o seguinte: ela vai falar sobre cultura organizacional, sobre diversidade. As empresas globais precisam manter a uniformidade, mas ao mesmo tempo ser flexíveis para se adaptar à variedade de contextos do cenário internacional. Ser a mesma empresa em todos os lugares, mas específica em cada um deles. É uma frase do Maximiano, né, da área de gestão de pessoas, do livro Recursos Humanos. Uma outra frase do Taylor Koch é: conforme o grau de valorização de diversidade cultural, as organizações podem ser classificadas em monolíticas, plurais e multiculturais. Uma organização monolítica, então, se empregam poucos indivíduos que pertencem a grupos minoritários.
Uma organização plural, se o seu conjunto de colaboradores é mais diversificado, envolve então pessoas de diferentes raças, gêneros e culturas. E uma multicultural, então, além de terem um conjunto de colaboradores mais diversificado, também valorizam a diversidade. Com base nesses conceitos apresentados, vai para redigir um texto dissertativo acerca do seguinte tema: os benefícios e desafios de uma organização multicultural para a gestão de pessoas. Né? Neste texto, vocês têm que abordar alguns aspectos, que é a valorização da diversidade cultural e benefícios para a gestão de pessoas, e uma proposta de mudança organizacional que envolva diferentes áreas funcionais da organização. Bem, qual é o tema dessa questão discursiva? O tema, apesar de parecer que é gestão de pessoas, é gestão da diversidade, né? Gestão da diversidade é uma área, uma disciplina da grande área gestão de pessoas. Aqui, nos slides de vocês, eu vou deixar lá no final, né, o meu e-mail, o meu telefone para vocês entrarem em contato e também vou deixar ali o link, apesar de que vocês verão lá o link do meu canal no YouTube, né? Que eu uso só para as aulas. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma aula da minha disciplina de gestão de pessoas, que é gestão da diversidade. E essa aula que ajudaria a responder, portanto, essa questão. Porque quando você trabalha sobre estes temas, você tem que ter algumas questões ali dentro do teu texto dissertativo. Você vai ter que apresentar a ideia, então, de que seria esperado de uma organização um esforço para que tenha benefícios em contrapartida aos desafios implicados nessa adoção de uma força de trabalho diversificada. Então, mencionar os benefícios relacionados a isso, e aí você pode, inclusive, falar da legislação relacionada aos benefícios de você empregar PCD, pessoas com deficiência, dentro das organizações também. Você tem que incluir na sua proposta ações que vão salientar estes desafios na integração estrutural dentro de uma organização, por exemplo. Então, assim, uma gestão que contemple grupos diversificados, a atração, o desenvolvimento e a retenção de indivíduos de grupos diferentes da maioria dos indivíduos que já trabalhavam dentro dessa organização, porque então você tem ali uma questão de cultura diversificada, uma questão de saberes e de conhecimentos diversificados dentro dessa organização, assim como atitudes também. E aí, a partir de tudo isso, você consegue melhorar, digamos assim, ou você consegue aumentar a capacidade dessa empresa de compreender externamente a diversidade da própria localidade, né, do próprio local onde ela está, e você também ali tem saberes diversificados que vão ser bons, né, para os administradores da empresa no sentido de trazer, né, a inovação para dentro da organização. Questões como a adaptação dos processos, que vai permitir identificar potencialidades e incrementar a flexibilidade e capacidade de resposta a mudanças. E você também tem que ter ali dentro da resposta questões como ações para combater a redução da coesão do grupo, né? Problemas de comunicação, desconfiança, tensão e a criação de estereótipos. Ou seja, você vai trabalhar ali não só a importância da diversidade, mas questões relacionadas a como é que você efetua isso na prática a partir do ponto de vista da gestão, ou seja, você sendo o gestor dessa organização, né? E gerindo grupos diversificados, e como é que você atrai esses indivíduos, adapta os processos para que eles funcionem dentro da organização, e também como é que você trabalha questões de coesão e problemas de comunicação e outros ruídos que podem acontecer dentro da gestão daquela empresa. Então, feito isso, tá ok a questão, né? Vocês pontuam. Então é preciso lembrar de questões relacionadas à diversidade. Bacana falar também de PCD, né? E de cotas nesse sentido, para que você fale, quando se fala em diversidade, a gente está falando aí de empregar pessoas que têm deficiência, de empregar pessoas de todas as raças, de todos os sexos, de todas as opções sexuais, por exemplo. E isso é bem bacana, são bandeiras
que a empresa pode e deve escolher para levantar, ok? Então, outra questão de gestão de pessoas, a questão 27. Então, lá na questão 27, ela vai dizer o seguinte, que um instrumento importante para entender uma equipe e traçar ações mais eficazes da gestão é o mapeamento. Para realizar o mapeamento da equipe, é necessário considerar as competências elencadas pela organização como desejáveis. Nesse sentido, gestão por competências. Também tem videozinho lá no YouTube se vocês quiserem dar uma relembrada. Nesse sentido, suponha que uma empresa tenha solicitado ao gestor de vendas que mapeie sua equipe considerando as seguintes competências: conhecimentos, habilidades, atitudes, visão, ética e superação. O chá. O chá com um pouquinho mais de coisas. Então, conhecimentos, entendimento do que se faz, habilidade, saber fazer, atitude, vontade de fazer, visão, organizar, planejar o que se faz, ética é o comportamento em grupo e a superação, fazer acontecer. E aí, então, utilizando uma escala de 1 a 4, no qual 1 corresponde a pouco e a 4 a muito, esse gestor aplicou essa técnica e teve o seguinte resultado com relação a cada uma delas na sua equipe, que é composta pela Ana, João, Fernanda, Henrique e Bárbara. Então, com base nesse mapeamento e nas respostas que vocês estão vendo ali, né, da equipe, a gente vai ter o seguinte, afirmações que a gente deve, então, verificar se são verdadeiras ou não. Uma ação a ser implementada é promover um treinamento para melhorar a habilidade de vendas, visto que os resultados indicam ser este um ponto dos mais críticos da equipe, como demonstram os resultados de Ana, João e Fernanda. Então, ele quer promover um treinamento para melhorar a habilidade de venda. E a gente vai lá em habilidades e a gente verifica que realmente a Ana, o João e também a Fernanda, ó, Ana, João e Fernanda, ponto 1 e 2. Então, ele verifica que este é um dos problemas. Correta a resposta. Por quê? Porque realmente a gente tem ali uma pontuação baixa para Ana, o João e a Fernanda. Henrique, apesar de sempre cumprir as metas, precisaria de acompanhamento próximo do gestor e de feedback para melhorar seu comportamento interpessoal, espelhando-se em Ana e Bárbara. Então, a gente tem lá questões de comportamento, não é? E aí a gente verifica o seguinte, que a Ana e a Bárbara têm nota 4 com relação a isso. E a gente verifica que o Henrique, então, precisaria de maior feedback porque ele teria uma nota menor e a gente tem lá o Henrique com uma nota 1, verdadeira resposta. A Bárbara apresenta-se como um membro formador de opinião e exemplo para a equipe, porque é uma colaboradora que deve ser reconhecida e incentivada para que ajude a melhorar o relacionamento da equipe como um todo. E aí a gente tem aqui a Bárbara, né? A Bárbara lá no final que tem ótimas notas. Então, a gente tem o quê? Verdadeira também a resposta. Com base nesses resultados, portanto, a questão 1, 2 e 3, as afirmações são verdadeiras. A resposta certa é a E. A questão 28, portanto. Questão 28. Então, atualmente, um dos aspectos a ser observados para uma empresa tornar-se competitiva é a necessidade de que os recursos humanos apresentem elevados níveis de produtividade, o que depende da capacidade, motivação e liderança. Ciente desta necessidade, uma empresa contratou uma consultoria para analisar seus recursos humanos, visto que o respectivo departamento vem executando exclusivamente rotinas de departamento pessoal. Então, eles não querem mais ser recursos humanos, eles não querem fazer só seleção, recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. Isso é a base, né, da gestão de pessoas. Eles querem desenvolver as pessoas, eles querem trabalhar talentos dentro da organização efetivamente, eles querem trabalhar gestão de pessoas. E aí eles contrataram alguém.
Considerando esse contexto, avalie as estratégias que foram sugeridas pela consultoria empresa descrita nas afirmações a seguir. Então, eles falam de adotar empowerment, que é descentralizar os poderes, proporcionando autonomia aos funcionários para tomar decisões que tradicionalmente têm sido confiadas aos chefes. Bom, este conceito é um conceito que não é tão atual assim, né? Viu a prova de 2015, com foco na descentralização das tarefas a partir do empoderamento da equipe, ao permitir então que estes funcionários tenham autonomia e participação na gestão e decisão da empresa em diferentes níveis. Empowerment contribui de forma significativa para o aumento da produtividade do trabalho, né? E ele se baseia basicamente em 4 princípios, que é poder, motivação, desenvolvimento e liderança. De uma forma bem resumida, na gestão de empoderamento, a gente pode dizer que você aprende a delegar tarefas e responsabilidades para todos os níveis de negócio de uma organização. Mas não é só isso. Essa motivação ela serve como uma forma de reconhecimento do bom trabalho dos seus funcionários. Já o pilar do desenvolvimento, então, diz respeito à necessidade de capacitação contínua da equipe, enquanto a liderança proponha a descentralização das decisões. Então, quando a gente está falando ali de dar empoderamento, a gente está falando disso, né? De delegar o poder através de motivação e através de desenvolvimento de lideranças para cada funcionário da equipe. Segunda técnica é realizar downsizing para terceirizar algumas atividades que não fazem parte do negócio da empresa. Então, downsizing, na verdade, é descentralização. Então, quando você está falando de downsizing, você está falando terceirizar serviços, né? Então, ao permitir que os funcionários tenham autonomia e participação na gestão, a decisão da empresa em diferentes níveis. Então, downsizing, né? A gente falou de empowerment, agora a gente vai falar de downsizing. Downsizing tem a ver com terceirizar, né? A ideia do que menos é mais. Então, tem a ver com o conceito, né, de departamentos e colaboradores úteis apenas ao negócio da empresa. Então, assim, a ideia é que alguns departamentos e colaboradores ou cargos são desnecessários ou obsoletos e acabam engessando rotinas dentro da empresa. Então, downsizing vai promover a reconstrução da empresa usando um conjunto de técnicas administrativas que buscam reduzir custos, eliminar processos desnecessários, aumentar a eficiência produtiva e, mais do que isso, ele é mais fácil de entender quando a gente analisa o próprio termo, tá? Porque na tradução significa redução, diminuição ou achatamento. Então, aplicar essa técnica aí é para trazer menos etapas e performar melhor as equipes dentro da organização. Então, lá, realizar downsizing para terceirizar algumas atividades que não fazem parte do negócio principal da empresa. Tá certo? Sim, tá certo. Isso é downsizing, ok? Então, downsizing é terceirizar atividades. Daí a gente vai lá. Isso. Corretinho. Então, vai lá. Terceira questão, aí pulou já para a minha flechinha, mas assim, terceira parte da questão, buscar liderança autocrática para motivar os trabalhadores. Por que que essa questão aí não está certa, né? Por que que a análise dessa questão não está certa? A liderança autocrática não tem a ver com empowerment e nem downsizing, porque a liderança autocrática é aquela em que o líder tem uma postura autoritária, que centraliza as decisões. Então, você não pode ter uma liderança autocrática, ou ela nunca vai insistir para motivar os colaboradores. Você vai ter essa liderança autocrática quando você tem uma necessidade de que os colaboradores façam, né, que eles organizem questões dentro da empresa que são imprescindíveis, ou às vezes quando você precisa que algo seja feito num tempo muito
exíguo, então você precisa de um líder autocrático para obrigar as pessoas a cumprir aquela tarefa. Neste caso, a gente precisaria de uma liderança carismática ou colaborativa, porque ele está empregando técnicas como empowerment e downsizing, que tem a ver justamente com fazer com que os funcionários dessa empresa, com que os trabalhadores dessa organização colaborem entre si, já que ela vai diminuir, eles vão ficar mais próximos, né? E eles vão então descentralizar as atividades, ok? Aí a gente vai lá e vai verificar o que a 1 e a 2 estão corretas. Então lá, na questão 29, espero que não tenha cortado. A gente vai ter o seguinte: um experiente administrador de vendas ofereceu a seus vendedores algumas orientações sobre como fechar um negócio. Os vendedores então mudaram as técnicas de venda até então utilizadas porque reconheceram as habilidades de vendas do administrador. Por outro lado, como este mesmo líder não domina a área de finanças, seus vendedores podem ignorar seus conselhos a respeito do assunto. Ok, a gente está falando aí de tipos de liderança, né? Então, o tipo de liderança, então, e aí tem ali na questão, o exemplo reproduzido acima ilustra uma situação que envolve a fonte de poder. É o tipo de liderança, né? Se ali está dizendo o seguinte, que ele tem habilidades de venda, né? E elas são reconhecidas pelos vendedores, mas ele não tem habilidades relacionadas a finanças e por isso ele não consegue dominar os vendedores, né? Para que eles trabalhem suas habilidades de finanças. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um tipo de poder que é de coerção? Não, não é. De referência? Não, não é. Ele não é referência em assuntos. De recompensa? Também não é, porque as pessoas não estão recebendo para isso, né? As pessoas não estão ganhando recompensas pelo que ele sabe ou não. Aí eu ficaria, por exemplo, na dúvida entre poder legítimo e de competência. Mas aí a gente lembra o seguinte: a gente está falando aí então que ele tem uma competência, ele tem um conhecimento, né? Que é relacionado à área de vendas e por isso ele é reconhecido. Então, por isso não é legítimo, porque é legítimo se ele fosse, por exemplo, o proprietário, o dono da empresa, tá bem? Então, a gente tem neste caso como resposta correta a questão D, que o poder neste caso ou a fonte de poder é de competência, tá bem? Então tá. Pessoal, aí aqui então, aqui, pessoal, vocês têm o meu e-mail, tá? stephanie-sandoban@wergs.edu.br, meu telefone, o meu nome lá do canal no YouTube e também o meu Insta, para vocês se comunicarem, aqueles que ainda não me conhecem ou que não falam comigo. Os meus alunos já estão carecas de saber essas informações. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem conversar sobre qualquer questão relacionada à área de gestão de pessoas, finanças ou pública, entre em contato, tá bem? Boa sorte e em seguida a gente vai ter a continuidade das questões, da resolução das questões. Boa sorte, beijos.